todos que nos acompanham no canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Espero que bem. Vamos agora acalmar nossas mentes e os nossos corações, elevando o nosso pensamento aos bons espíritos, pedindo maior compreensão para as palavras de Jesus, com a prece que Ele nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Hoje vamos ver a parábola do bom samaritano, que encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, dos versículos de 25 a 37. Começa dizendo: Eis que um doutor da lei se levantou e lhe disse, para pô-lo à prova: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei, o que ledes? E ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com o teu pensamento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Respondeste bem, faze isso e terás a vida eterna. Queria mostrar que não adiantava saber a lei se não praticasse. Então, o doutor da lei, querendo mostrar a justiça, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus continuou: Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Caiu nas mãos dos bandidos, que depois de despojá-lo e cobri-lo de pancadas, foram-se embora e o abandonaram quase morto. Aconteceu que descia por esse caminho um sacerdote. Ele viu o homem, passou a boa distância. Do mesmo modo, um levita chegou a esse lugar, viu o homem e também passou ao largo. Mas um samaritano estava de viagem, chegou perto do homem, vendo o estado dele, tomou-se de compaixão. Aproximou-se dele, atou as feridas, derramando nelas azeite e vinho. Montou em sua própria montaria, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele a noite toda. No dia seguinte, tirando 2 moedas de prata, deu ao hospedeiro e lhe disse: Toma conta dele, e se gastares alguma coisa a mais, sou eu que te pagarei na volta. Qual dos 3, a teu ver, mostrou-se próximo do homem que caíra nas mãos dos bandidos? O outro respondeu: Foi aquele que deu prova de bondade para com ele. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. A mais bela de todas as explanações sobre a excelência da caridade encontra-se elucidada aqui nesta parábola, de forma magistral. Ensina-nos sobre o véu do simbolismo e da simplicidade didática das histórias que Jesus contou, o verdadeiro sentimento do amor ao próximo. Ela fala da compaixão, esse sentimento belíssimo que brota das profundezas da alma sensível, arrebatando-a, arremessando-a às culminâncias do amor que nada exige ou pede em troca. Do amor que doa sem esperar recompensa. Do amor que foge ao convencionalismo, tendo como único e exclusivo interesse de servir e amar. Essas palavras nós encontramos
no livro Universo das Parábolas, de Eliane Alves Batista. Já Joana de Ângeles, no livro O Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, nos fala: amar é dever de todas as criaturas e ninguém se pode eximir de fazê-lo. Esse amor deve ser incondicional, chegando à totalidade como experiência de autoiluminação e autolibertação. Enquanto o ser humano se encontra nas faixas predominantes do ego, ata-se aos caprichos escravizadores que são decorrentes da atitude primária. No entanto, à medida que ama, dilui as amarras dolorosas e experimenta a alegria da liberdade em verdadeiro hino de louvor. Ata-lhe então a paisagem da emoção e todo ele se transforma em feixe de ternura, de ação dignificante, de paz irradiante. Caibar Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, acrescenta: se examinarmos a doutrina de Jesus, veremos que em todos os seus princípios há a exaltação da humildade e a humilhação do orgulho. As personalidades mais impressionantes e significativas de suas parábolas são sempre os pequenos, os humildes, os repudiados pelas seitas dominantes, os excomungados pela fúria e ódio sacerdotal, os acusados pelos doutores da lei, pelos rabinos, pelos fariseus e escribas. Em suma, os chamados heréticos e descrentes. Do livro Parábolas Terapêuticas de Alírio Cerqueira, trouxemos: como os judeus não se comunicavam com os samaritanos, Jesus escolhe o chamado bom samaritano para ensinar o amor ao próximo por meio do esforço do bem, demonstrando que a capacidade de amar e a caridade independem da etnia, da religião, da idade, enfim, independe de quaisquer questões puramente convencionais. O que importa é o amor e a caridade geradores de felicidade, independente de quem somos nós, do que fazemos, a que povo pertencemos. O evangelista Lucas referencia que o doutor da lei queria tentar Jesus e, na verdade, nada desejava aprender, pois se considerava um sábio e Jesus um impostor. Lucas diz: mas o homem, querendo parecer que era justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Os doutores da lei estavam acostumados à hipocrisia, ao parecer em detrimento do ser. Jesus, sabendo disso, escolhe propositadamente o samaritano, considerado herético, desprezível, para com ele exemplificar a misericórdia e proporcionar uma lição para o doutor da lei, mostrando que qualquer ser, independente da casta ou etnia, pode demonstrar amor e compaixão por outro ser necessitado de ajuda. Jesus usa a narrativa: eis que descia um homem de Jerusalém para Jericó, que podemos entender como: Jerusalém significa geograficamente o mais alto, pois estava a 400 metros acima do Mediterrâneo, e Jericó a 250 abaixo. Portanto, Jerusalém significa o sagrado. O homem descia do sagrado para o material. Seria o espírito, o espiritual. E Jericó, o material, pois era uma cidade comercial, uma cidade de câmbio e de logística melhor.
Este exemplo mostra que a pessoa faz uma queda na valorização do espiritual para o material, ou seja, há uma inversão de valores. E quando nos deixamos envolver com maior valorização da matéria, nos tornamos invigilantes e ficamos à mercê dos salteadores. Espíritos sorrateiros que ficam esperando o nosso envolvimento pelo orgulho, pelo egoísmo, e nos tornamos então cegos às leis divinas. Na narrativa de Jesus, fala de um homem. Vejam que ele não diz a nacionalidade, ou quem era esse homem. Ele poderia ser o doutor da lei, ele poderia ser um levita, ele poderia ser até um samaritano mesmo. Ele só fala de um homem, que pode ser qualquer um de nós. E com essa descida, nos tornamos então presas fáceis. Jesus começa a narrativa dizendo que eis que descia um homem judeu, podia ser judeu, samaritano ou até um doutor da lei, né? Ele era, na verdade, um sujeito, uma pessoa qualquer. Pelo mesmo caminho descia um sacerdote, e embora um homem da sacralidade, ou seja, um homem da lei descia, também estava valorizando mais o material do que o espiritual, em detrimento do espiritual, né? Nesse estado, o ser se torna mais egoísta e passa de longe daquele que é necessitado. Depois Jesus traz a figura de um levita, que representa a figura de um religioso que também estuda a lei e deveria zelar por ela. De igual modo, o levita também passa longe do necessitado por também estar valorizando mais a vida material do que a espiritual. Vejam, um tinha conhecimento técnico, o outro tinha um conhecimento religioso, mas nada disso foi suficiente para tirá-los do envolvimento da matéria e ajudar o caído. Aí, Jesus traz a figura do samaritano, que estava a trabalho e não em queda vibratória. Ele estava em missão. Eis que tinha um samaritano que ia de viagem. Ele tinha um motivo para passar por aquele lugar e não estava em queda vibratória. Quem está a trabalho, em missão, estuda o caminho, já sabe que pode ser surpreendido por pessoas mal intencionadas. E aí não entra em queda. É isso que ocorre com os espíritos socorristas, os missionários, que entram no meio da vibração ruim, mas não se contagia com o meio. Ele está além, porque tem como objetivo ajudar, a caridade. Eis que se aproxima um samaritano e chega aos pés do necessitado. Os pés não são a base do ser? Ou seja, ele ajuda na base, na necessidade maior daquele ser. Ele se aproxima, vê, envolvido de íntima compaixão, cuidou, atando-lhe as feridas. Estancou o sangramento, atuou na fase aguda do problema, ou seja, se é fome, vamos sanar primeiro a fome para depois dar a palavra do Mestre. Pois é assim que estamos realmente praticando a verdadeira caridade. Depois a gente ensina a pescar. É importante atuar na necessidade primeira. Deitou-lhe azeite e vinagre. O azeite acalma, limpa as feridas, e o vinagre é um antisséptico, evita a infecção. Então, temos que acalmar o necessitado para depois estimulá-lo a continuar o seu caminho de forma melhor. Colocou-o na sua cavalgadura, ou seja, cedeu o seu lugar, ajudando plenamente aquela pessoa. Levou-o a uma estalagem,
Devemos ajudar até o nosso limite. A partir dali, vamos pedir a quem pode fazer mais que nós e melhor. Cuidou dele no dia seguinte, segue viagem. Vejam, o samaritano continua na sua missão. Segue a viagem. Porque ele é um socorrista. Ele segue a viagem, mas não se esquece de quem foi socorrido. E volta para saber como ficou. Mas não para aí. Dá 2 moedas ao estalageiro. Dualidade. Cuida do corpo e da alma. E diz: quando eu retornar, pagarei tudo que gastares a mais. Pois quem ajuda, volta para continuar ajudando. Quer saber como ficou. Não se vangloria. E sim, precisa saber mais como está aquela pessoa. O ser que ajuda é respeitado. Ele não é um desconhecido porque o estalajadeiro jamais deixaria o samaritano ir embora sem pagar. Ou com o compromisso de fazer mais, esperando que ele voltasse para pagar, se não fosse seu conhecido e respeitado. O ser que ajuda é conhecido e respeitado por todos porque ele exala respeito. Mostra que quem quer ajudar é envolvido e se interessa pelo necessitado e pelas pessoas. E as pessoas então confiam nele, porque sabe que ele vai voltar para continuar a ajuda. Porque quem ajuda é movido pelo sentimento de ser útil, é movido pelo coração. Esse é o bom samaritano. E ao perguntar quem era o próximo, a pessoa que respondeu aprendeu tudo isso. Percebeu esses elementos. O texto não fala se ele continuou fazendo ou não. Mas vejam que ele não falou o samaritano, né? Ele falou aquele que ajudou o necessitado. Porque ele foi envolvido pela história e não teve como dizer de maneira, apesar de eu não gostar de samaritano, né? Mas essa pessoa que ouviu essa narrativa de Jesus jamais pode continuar a mesma. Ele não, com certeza não continuou a ser indiferente como os outros sacerdotes. Porque para dar essa resposta, ele teve que entender todo o processo para chegar na resposta. Então Jesus diz: faze isso e viverás. Segundo Joana de Ângeles, ajudar é ajudar-se. Libertar é a forma mais nobre de se tornar livre. Assim como aquele fariseu, tomemos o ensinamento para nós mesmos, procurando amar incondicionalmente a todos os nossos irmãos em humanidade, fazendo o melhor que estiver ao nosso alcance, para ajudar a quem precisa de nós, sem esperar por isso recompensa qualquer. Essa é a verdadeira prática da caridade na sua maior pureza. A caridade que Deus espera de cada um de nós e nos leva à condição de bem-aventurados. Jesus faz o convite para cada um de nós agirmos como o bom samaritano, que nos tomemos de compaixão e misericórdia pelos necessitados, elevando nossa consciência, buscando ascender em direção ao sagrado existente em nós. Por isso, vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, para que haja mais paz, fraternidade, solidariedade, união, respeito entre os homens e as nações. Vamos vibrar para os nossos governos,
para que os governantes façam boas escolhas para a coletividade e não para si próprio. Vamos vibrar para todos que estão passando por necessidades básicas, sofrendo cataclismos naturais, sofrendo por doenças do corpo, doenças da alma, por incompreensões, que não percam a fé em dias melhores. Vamos vibrar pelos hospitais, pelos presídios, pelos abrigos. Vamos vibrar pelos nossos amigos, parentes, até mesmo por aqueles que têm algo contra nós. Vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos e deixar uma vibração para onde ela se faça mais necessária. Vamos agradecer aos bons espíritos que nos ajudaram, nos intuíram para realizar esse estudo. Vamos agradecer a Jesus que veio nos trazer tantos ensinamentos como alcançar a felicidade. Vamos agradecer ao Pai Maior que tudo nos proporciona para a nossa evolução e aprendizado. Quero agradecer a você que nos acompanha nesse estudo. Se gostou, dê o seu like, faça um comentário ou uma crítica. Clique no sininho, pois todas as vezes que houver uma postagem, você vai receber um aviso. A todos, então, desejo muita paz.